Olá, eu sou a aluna Égida do segundo ano de agroecologia e eu vou estar falando um pouquinho sobre a alternativa sustentável na produção de ovinos. Primeiro, o que seria o termo sustentável? Se entende, por termo sustentável, um conceito que é elaborado para fazer referência ao meio ambiente e à conservação dos recursos naturais. O termo sustentável tem a capacidade de utilizar os recursos e os bens da natureza sem comprometer a disponibilidade desses elementos para gerações futuras. E o que isso significa? Ele tende a adotar um padrão de consumo e de aproveitamento das matérias-primas extraídas da natureza, de modo que não vá afetar o futuro da humanidade. Esse desenvolvimento econômico, ele tem alinhamento com o desenvolvimento econômico e com a responsabilidade ambiental. E como a produção animal está envolvida nesse termo? Para caracterizar a produção animal como sustentável, se tem por a utilização mínima de insumos químicos. Esses produtos, eles são artificiais, então eles podem gerar graves prejuízos ao meio ambiente e à saúde do consumidor. Por isso que é feita a substituição por produtos naturais ou bioprodutos que são altamente recomendáveis. E como primeira alternativa, estarei falando sobre o agroecossistema e a produção animal. Esse agroecossistema, eles são sistemas ecológicos que são modificados pelo homem para produzir comida, fibra ou outros produtos agrícolas. A integração da produção animal ao agroecossistema é uma estratégia que serve para a diversificação. Nessa integração, ela busca potencializar os efeitos complementares que são existentes na produção vegetal e animal. Eles utilizam, por exemplo, o hábito do pastejo seletivo, que serve para manejar as áreas infectadas por plantas invasoras. Eles buscam também incrementar a ciclagem dos subsistemas, melhorando o aproveitamento e o uso de esterco dos animais nas áreas de lavouras e incorporando espécies de forrageira nas áreas cultivadas. Esses tipos de prática, eles têm por abordar bastante como os sistemas que são orientados principalmente à produção. E como segundo, temos as raças resistentes e a seleção de animais resistentes. Algumas raças de ovino, elas demonstram uma resistência genética contra infecções por nematóides ou até mesmo pela raça. No Brasil, as raças ovinas elas foram introduzidas provavelmente logo após o descobrimento do Brasil. Os descendentes desses ovinos eles deram origem às raças que se caracterizaram por apresentar grande rusticidade. A resistência desses parasitas, elas são herdável geneticamente. Apesar do grande número das raças ou espécies estudadas, elas são estimadas dos valores de herbabilidade ou de resistência aos eméritos em ovinos. A utilização desses ovinos resistentes tem demonstrado uma influência benéfica na epidemiologia das infecções por nematóides em ovinos. Com isso, a utilização de animais geneticamente resistentes pode permitir a redução na frequência dos tratamentos. Como terceiro, temos a lotação de pastagem. A teoria das pastagens para o grupo por meio da introdução de plantas forrageiras e do solo emprega os fertilizantes que têm contribuído para o melhor aproveitamento dos espaços permitidos numa lotação das pastagens. Um sistema rotacionado, ele mostra uma alternativa viável para o aumento. Com a rotação, ele permite aumentar o número de animais numa área e pode ocorrer, na verdade, caso não tenha essa rotação, é sempre bom fazer a análise certinho para que não haja infectação ou contaminação para os próximos animais que forem passarem pela rotação. Em quarto lugar, sobre essas alternativas, temos o aproveitamento de dejeto de animais.
O manejo, inadequado pelos dejetos é um grave problema, porque ele pode atuar como um vetor de doenças e pode contaminar tanto a água ou o solo. Uma alternativa para evitar esses problemas é o aproveitamento do esterco. Normalmente, com baixo valor comercial, esses estercos podem ser utilizados como biofertilizantes na geração de energia renovável, constituindo uma ferramenta importante para o desenvolvimento sustentável. O uso de adubação orgânica ele tem substituído totalmente ou parcialmente a adubação química, porque ele permite diminuir os custos de produção, produzir alimentos mais saudáveis e evitar os riscos ambientais. Então, ele pode ser substituído, ele vai ter talvez uma produção menor de alimentos, mas os alimentos vão ser mais saudáveis e vão trazer menos riscos para o ambiente. A produção diária do biofertilizante, ela permite substituir adubos químicos, como já dito, como a base de sulfato de amônia, o superfosfato simples e o cloreto de potássio. Além de ser utilizado como biofertilizante, o esterco ele pode ser usado para permitir e reproduzir energia, mediante aos biogestores, contribuindo para a produção de energia limpa e sustentável, que é o nosso tema. E por último, temos a produção orgânica. A produção de alimentos orgânicos ele é inovador, inclusive para o agricultor familiar, em decorrência da baixa dependência dos insumos externos ou pelo aumento do valor agregado dos produtos, ele consequentemente vai ter um aumento de renda para o agricultor e pode proporcionar a conversão dos recursos naturais. Em geral, com qualquer sistema de produção, recomenda-se que a alimentação seja equilibrada e supra todas as necessidades dos animais. Esses suplementos que são precisos, eles devem ser incertos de antibióticos, ou de hormônios ou de vermofungos. São proibidos aditivos promotores de crescimento ou estimulante que apetite o estimulante de apetite ou de ureia. As características de comportamentos ecológicos de cada espécie ela deve ser explorada e devem ser consideradas. Os produtores eles devem ter em mente e estar atentos para os produtos que eles vão empregar na lavagem e na desinfectação dos equipamentos e utensílios utilizados no manejo dos animais.